trazer vídeos pra gente dessa. Muita Que mistura sociedade. tanto, Sabe? investido. Muita sociedade. Já se Também formaram podem- também ainda, mas na verdade quando nós construção de Que honra estar aqui realizando a abertura do nosso primeiro JK Cast. Esta é a realização de um sonho que nós nem sonhamos, mas que trouxe grande alegria em sermos um canal de propagação de boas reflexões e boas conversas inspiradoras, importantes e enriquecedoras. Difundir, repartir, compartilhar boas ideias, com certeza está intrínseco na cultura da JK Consult. E vamos amar esse tempo juntos por aqui. Receberemos grandes personalidades para conversas descontraídas e inspiradoras. Com inteligência e bom humor, nosso podcast irá explorar temas que vão desde negócios e empreendedorismo até saúde e qualidade de vida. Esperamos que cada episódio seja uma oportunidade de aprender, com histórias reais, insights valiosos e experiências únicas de convidados que são referências em suas áreas. O JKCast é o espaço perfeito para quem busca inspiração, desenvolvimento pessoal e dicas para transformar a vida de forma positiva. E nós não poderemos deixar de ter em nosso primeiro episódio um convidado muito, muito especial para nós, pessoalmente, e também para a JK Consult. Médico, obstetra e ginecologista pela Faculdade de Medicina da USP desde 1989. Pós-graduado em Gestão de Negócios em Saúde pela Fundação Getúlio Vargas. E com mais de 3 décadas de experiência em liderança e gestão na área da saúde. Sua carreira está marcada pela ética, honestidade, excelência clínica e dedicação à inovação. Dirige a Clínica Icari desde 1991. Foi superintendente clínico do Hospital Nipo Brasileiro e hoje está à frente da coordenação da ginecologia e obstetrícia do Hospital São Luís Guarulhos. Seu compromisso com a melhoria contínua e a paixão por liderar equipes multidisciplinares impulsionaram seu sucesso. Que honra te ter aqui. Seja muito bem-vindo, Dr. Kendi Kumagai. Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer esse convite, que para mim é uma grande honra estar aqui com vocês, para dar o pontapé inicial nesse projeto tão bacana, que eu acho que tem muita coisa para contribuir para todos. Então, muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês e estou aqui à disposição no que for possível. Fiquem à vontade também. Perfeito. Nós que agradecemos. É uma honra para nós, da JK Consult. E a primeira pergunta, Dr. Kendi, nós gostaríamos de saber como tudo começou. Por que ser médico e ginecologista obstetra? Tudo começou na Faculdade de Medicina da USP. Quando eu entrei lá em 1981, o meu sonho era ser cirurgião. Entretanto, ao longo dos anos de graduação, principalmente no internato, eu comecei a ver que a cirurgia em si não seria exatamente uma forma de realização profissional. Eu queria aliar a cirurgia com a clínica. Então, no internato, eu percebi que a ginecologia e obstetrícia me trariam esta oportunidade de exercer tanto a parte cirúrgica quanto a parte clínica. Foi aí que tudo começou. E da parte da gestão, da liderança, do lado administrador, como foi? Isso foi mais ou menos por acaso, né? Quando nós fomos convidados para fazer parte da equipe do Hospital Nipo Brasileiro, eu fui incumbido de trazer novos colegas para a formação da equipe. E no fim, quando você começa a convidar outros colegas a participarem de um projeto como havia o projeto da maternidade do Hospital Nipo Brasileiro, a gente tem que assumir a frente, né? E foi isso que aconteceu. E no fim, esse assumir a frente foi uma coisa de 30 anos praticamente, né? Então, aconteceu por acaso, mas eu acho que também foi uma grande chance de aprender muita coisa e de se aprimorar também nesta área, não só na clínica, mas na gestão também. Então, não é a primeira vez que o doutor inicia um projeto de maternidade em um grande hospital. Não é a primeira vez, mas eu devo te confessar que é algo muito maior
e de muito maior responsabilidade também, porque o NIPO brasileiro era um hospital relativamente pequeno, um hospital independente, né? E agora o desafio é maior, né? É um hospital que faz parte de uma grande rede, são 73 hospitais pelo Brasil, e a nossa responsabilidade é transformar a unidade Guarulhos numa unidade de excelência dentro da rede. Então, é um Não tenho projeto dúvida que vai grandioso. ser um modelo e referência para todas as demais unidades. Sim. São desafios que a vida nos convida a participar. E nós que conhecemos um pouco da carreira do Dr. Kendi, temos a certeza que vai ser um sucesso. E essa Muito unidade de São Luís obrigado. Guarulhos tem uma grande sorte de ter o doutor ali, encabeçado pela coordenação da parte de ginecologia. Vocês são muito gentis. Obrigado. Doutor, Ah, conta para nós, qual foi o maior desafio que já enfrentou em sua carreira e como fez para superá-lo? eu acho que sempre o maior desafio é o que você está vivendo nesse momento. Então, para mim, o hoje é o maior desafio, porque é um hospital novo, é um hospital que está sendo esperado pela comunidade guarulhense, e a gente tem que mostrar que realmente Guarulhos tem um hospital de qualidade. Então, o desafio maior é hoje, é o agora. E Se fosse para voltar um pouquinho no passado em relação ao que o mundo passou, a humanidade inteira passou enfrentando a Covid-19. Sim, Como que foi? olha, eu vou te dizer o seguinte, a Covid foi um grande aprendizado. Foi um período duro, muito triste, com muitas perdas, né? Inclusive eu tive até um cunhado que veio a falecer por Covid, mas que nos ensinou muito, né? Eu acho que a gente aprendeu a lidar com uma crise mundial. A gente teve que lutar contra o desconhecido, porque a Covid era uma doença totalmente desconhecida. Toda hora se falava alguma coisa sobre qual o melhor tratamento, e a gente conseguiu formar um grupo dentro da instituição que todos os dias fazia uma reunião para ver o que faltava, o que tinha que ser feito. E todas as quintas-feiras à noite nós reuníamos as principais lideranças médicas das áreas que lidavam com a Covid, né? Com os clínicos, intensivistas, pneumologistas, reumatologistas, nefrologistas. E toda quinta-feira à noite a gente se reunia para discutir os trabalhos que eram publicados no mundo todo para poder ver qual seria a melhor forma da gente tratar os nossos pacientes. E o que a gente aprendeu com tudo isso foi o seguinte: não existe fórmula mágica. O que você tem que fazer é o arroz e feijão bem feito e já prever as possíveis complicações que cada paciente teria. Então, por exemplo, nós sabíamos que dos pacientes que internavam nas enfermarias, 30% iriam precisar de UTI. Então, eu tinha que ter essas vagas de UTI disponíveis. E desses 30% que iam para UTI, os que eram entubados, eu também sabia que de 20 a 30% iam precisar de diálise. Então eu tinha que ter equipamento para fazer isso. Houve um período em que começou a faltar alguns insumos, começaram a faltar alguns insumos, né? Aventais, máscaras, né? E alguns medicamentos fundamentais para o paciente entubado. Então a gente teve que recorrer a várias alternativas, né, para conseguir esse suprimento, né? A gente teve que convocar algumas empresas que faziam roupas, indústrias de confecção aqui da 25 de março, do Bom Retiro, para costurar para nós aventais impermeáveis. A gente teve que ir atrás de equipamentos, de respiradores. A gente teve que importar medicamentos diretamente dos fabricantes, né? Então a Que gente ficaram, teve que inclusive, presos na alfândega. exatamente. Então, a gente teve que esperar a Anvisa liberar, porque era proibido importar, né? Um, um hospital privado importar. Mas a gente foi. Nós fomos o primeiro hospital do Brasil privado a conseguir importar lotes de medicamentos anestésicos e bloqueadores neuromusculares para os nossos pacientes. Então, assim, foi um período de grande aprendizado. Muito sofrimento, mas um grande aprendizado também. Eu acho que nós aprendemos muito com essa pandemia e que realmente o negócio é
trabalhar, incansavelmente. O bastidor de um hospital, os pacientes, por mais que enfrentaram também ali um estado de guerra Uhum, praticamente, sim. mas os bastidores do que os médicos viveram, a equipe, né, ali da enfermagem, com o paciente a gente acho que não consegue ter essa noção, né, do quanto foi essa correria de conseguir ir ali, conseguir com um fornecedor da 25 de março para costurar, criar alternativas e ter uma equipe criativa para criar aparelhos para amparar os pacientes, porque naquele momento, naquele colapso, o paciente que chegava e uma grande parte chegava querendo apenas respirar. Sim. E vocês ali nos bastidores dando ali mais do que a vida, o tempo. Eu acredito que virou muitas das vezes noites e dias ali sem conseguir dormir para que alguém pudesse respirar mais um dia, mais um momento. Eu tive a honra de estar, né, ao lado do Dr. Kendi, que estava na alta gestão do Hospital Nipo Brasileiro nessa ocasião. E eu me lembro que a primeira reunião que nós fizemos, fomos convocados pelo superintendente-geral da época, Dr. Walter Amauchi, num domingo à noite. Sim. E nós integramos uma equipe multidisciplinar e o muito bonito que eu guardo dentro do meu coração é que todas as equipes foram valorizadas, né? Apesar de que os médicos eram os heróis sem capas da época, eu me lembro do quanto nossa engenharia clínica transformou sucata em respiradores e o quanto isso foi valorizado pela alta gestão e cada mínima atitude, tudo aquilo que a gente tinha de construção na hotelaria ou de humanização para o atendimento em hospital foi desconstruído a partir do momento que não podia ter acompanhante, não tinha espaço para mais ninguém, e todas essas áreas administrativas também foram muito valorizadas pela alta gestão da época e ficou essa lembrança afetiva boa, apesar desse momento difícil. Marcou muito, né? Aquelas enfermeiras que trabalhavam na parte administrativa, mas que de forma voluntária começaram a atender os pacientes internados. Então, assim, a gente conseguiu que todos se motivassem. E o melhor de tudo, né? Sem medo, sabe? Todo mundo se entregou de corpo e alma. E eu acho que a grande premiação que nós tivemos foi que nós não perdemos nenhum colaborador, nenhum médico para a Covid. Apesar de termos tido casos graves, mas nós não perdemos ninguém. Então, esse é um grande orgulho que nós carregamos, né? Enfrentamos a pandemia e não perdemos ninguém. Doutor, e o maior desafio na sua vida pessoal que pode ter tido um impacto na sua carreira profissional? Decidir que eu não queria mais engenharia e fazer medicina. Au! Porque, na verdade, o meu grande sonho de garoto era ser piloto de avião. Uau! Mas aí eu vi que seria uma coisa muito difícil por causa da miopia, né? Porque para você ingressar na academia de Força Aérea, né, você precisa ter uma visão perfeita. Então eu comecei a pensar em engenharia, aeronáutica e outras opções, né? E fui fazer colégio técnico de mecânica, Uau! Escola Técnica Federal de São Paulo. Inclusive, vários colegas meus fizeram medicina, por incrível que possa parecer. Nossa! Uma escola técnica, né, formando médicos, enfim. E eu fui, no último ano, eu fui fazer um estágio, fui trabalhar numa empresa que, coincidentemente, em Guarulhos, né? Uau! Que hoje não está mais aqui, que é a Yamaha Motors, né? Trabalhei lá durante um ano e percebi que aquilo realmente não me deixava feliz. Era muito bom, eu tinha muitos amigos, um trabalho agradável, mas não era aquilo que eu queria. Então eu tive que decidir, né? Largar o sonho da engenharia e partir para a medicina. Então foi uma decisão difícil, né? Porque a minha opção era fazer uma escola pública, porque a minha família não tinha posses assim para bancar uma faculdade privada, né? E eu tinha meus irmãos também que também queriam estudar, então, mas tudo deu certo. Eu consegui passar na USP e fui lá para medicina. E o doutor é o único médico da família, é o primeiro médico? Não, eu não sou o primeiro, não. Eu tenho uma tia que hoje tem 82 anos, que foi a primeira médica da minha família. Ela se formou em Botucatu pela Unesp, trabalhou muitos anos como pediatra e hoje ela está aposentada.
Legal. É. Doutor, qual foi a maior realização do doutor que o doutor lembra e fala, valeu a pena? Eu acho que assim, na verdade, toda vez que eu encontro alguém que eu tive o privilégio de fazer o parto, é sempre um sonho realizado, né? Então, às vezes, até em locais assim, onde você não esperaria encontrar alguém, né? Em algum parque temático, no aeroporto, enfim, locais assim, totalmente inusitados, você encontra alguém que fala: Olha, doutor, o senhor fez o meu parto. Então, olha, doutor, esse garoto aqui nasceu nas suas mãos. Então, todo dia tem um pouco de realização, né? E agora eu estou realizando um outro sonho, né? Porque eu estou fazendo o parto de crianças cujos pais nasceram comigo. Muito Sim. bom. Então, eu já estou na segunda Segunda geração, geração. é. Isso é muito gratificante. Muito É, bom. Eu acho que eu tenho alguém da minha família, né? Sim, sim. Sua mãe sempre fala disso, né? Sim, Quando ela fala né? do Dr. é Kendi. verdade. Hum. Bom, nós temos acompanhado com muita honra, pela sua confiança Uhum. em ser um cliente da JK Consult, o crescimento e a evolução, em termos inclusive de faturamento da sua clínica. Durante o seu período na superintendência do Hospital Nipo Brasileiro e em toda a sua trajetória de liderança, todas as categorias têm uma admiração muito grande pelo doutor. Sempre é muito elogiado pela enfermagem, pelas equipes administrativas e pelos colegas médicos também. Como médico, é sempre recorde de NPS na avaliação dos pacientes. Recebemos muitos depoimentos de gratidão e admiração pelo atendimento e pela sua conduta. Inclusive, isso é refletido na sua agenda, né, na procura dos pacientes. Com todo esse sucesso tão evidente, o que o doutor acredita ser primordial para conseguir comunicar o seu propósito e conquistar tudo isso? Olha, existem algumas premissas que eu acho que são tão comuns, né, que todo mundo sabe, né? A primeira coisa, trate os outros como você gostaria de ser tratado. Isso é fundamental, né? Segunda coisa, dê o exemplo, principalmente quando você tem um cargo de liderança. O líder precisa dar um exemplo, sabe? Então, eu acho que essas duas coisas acabam influenciando muito o resultado da sua equipe. Porque a gente não trabalha sozinho, né? A gente sempre trabalha com grupos, né, de outras áreas profissionais, de outras especialidades, né? Pessoas que fazem a retaguarda do hospital, da sua clínica. Então, você tem que tratar todos eles muito bem, porque você não pode exigir que um colaborador seu trate bem um paciente, né, se você também não o trata bem, É isso. né? Então, o exemplo é fundamental, né? E outra coisa é dedicação, é gostar do que faz. Quando você vai trabalhar num local que você não se sente bem, que para você é duro, é desagradável ter que levantar e ir para aquele lugar, é hora de mudar, sabe? Porque eu acho que para mim trabalho não é sacrifício. Trabalho para mim é uma grande curtição, sabe? É, é uma realização, é uma coisa que para mim não é um sofrimento, muito pelo contrário. E para minha especialidade, especificamente, né, para a área médica, exceto algumas especialidades que não têm contato com o paciente, mas quem vai lidar com o público tem que gostar de gente, sabe? Então, isso Ter é a fundamental. paciência, Eu né? acho que existe uma questão aí de vocação, Uhum. né? Que nós que trabalhamos com pessoas, a gente tem que ter. Sim, e o doutor, Né? é bonito ver que o doutor fala isso no momento em que o doutor está numa fase de muito arregaçar de mangas, né? Sim, Então, dizer que sim. mesmo com a sua agenda tão puxada nos últimos tempos, né, com os novos projetos em andamento, sabendo que está sendo, inclusive, sacrificado, né, sua rotina, ouvir que o trabalho não é sacrifício é muito É, bom, né? o líder tem que ter credibilidade, né? Um líder que não tem credibilidade, ele não consegue conduzir a sua equipe da forma mais adequada. Então, isso é fundamental. E hoje eu acredito que é um desafio para muitos pais transparecer ou mostrar para os filhos que realmente o trabalho é uma curtição. Porque muitos filhos, eu até escrevi essa frase que o doutor citou, muitos filhos, eles acabam, muitas das vezes,
dizendo: meu pai só trabalha, minha mãe está trabalhando, e fica às vistas dos filhos ali, o pensamento dos filhos é que o trabalho toma o tempo do pai, e que não é legal, e que trabalhar não vai fazer bem. O quanto isso acaba sendo inserido nas gerações por conta que a postura do pai, às vezes até de reclamar, e que não gosta do que faz, e que está indo mais uma vez, como o doutor mencionou, de forma pesada, sacrificante. Eu acho que é um dos segredos realmente até para as gerações, para os nossos filhos, né? Conseguir demonstrar que o trabalho é uma curtição. A gente precisa difundir isso. E outro dia eu vi uma entrevista de um colega que eu conheci muito jovem, porque o pai dele foi meu contemporâneo na faculdade, e ele falando, no Dia dos Pais, inclusive, falando da visão que ele tinha do pai, que era médico, que era obstetra, que trabalhava muito. E hoje ele, Hum, como obstetra, admira muito o pai, porque foi uau. vendo esse trabalho Sim. que ele acabou seguindo na profissão. Então, eu sei que às vezes é muito duro você deixar a família num dia à noite para fazer uma cirurgia de urgência ou até fazer um parto, mas eu acho que é, você saber lidar com essas coisas, mostrando o quanto isso você está beneficiando uma outra pessoa, né? O O propósito, né? propósito do seu Sim. sacrifício, as pessoas vão entender isso, né? Então, eu E vão, acho inclusive, que admirar, né? porque eu também acho que a gente tem que ter tempo para a família, mas um tempo de qualidade, sabe? Sim. Às vezes tem pais que estão em casa o dia inteiro, mas o relacionamento não é bom, né? Então, eu acho que mesmo estando pouco, esse pouco que você fica tem que ser muito bom. Vai ser valorizado também, né? Exatamente, Vai ser exatamente, Muitos pais acabam estando, mas não estão presentes. exatamente. Não adianta um pai que fica em casa, mas fica só fazendo as coisas dele, fazendo home office, trabalhando de casa. Parece que está do lado, né? Mas é, não está. né? Mas se você tem momentos juntos que vocês aproveitam bastante juntos, eu acho que fica uma coisa na memória, Sim. né? De Vai como. criar, né? Essa memória de Exatamente, infância. exatamente. E nós que acompanhamos um pouco em relação Ah, a esse encarreiramento, né, vemos que muitos filhos de médicos sonham e eles querem ser médicos, né? sim, porque eu acho que o exemplo funciona, né? É o exemplo que o pai dá, né? De um profissional dedicado, ético, né? Respeitado. Então, isso constrói uma imagem de um pai. Sim. Doutor Kendi, Hum, o doutor comentou em relação à credibilidade. Qual seria o exemplo de um bom líder? O segredo de ser um bom líder? eu acho que é isso, né? É você dar o exemplo, né? Conhecer todas as etapas do processo de trabalho, né? Porque líderes de gabinete são muito ruins, na minha opinião, sabe? Porque o indivíduo fica lá na sua sala, no seu ar-condicionado, mandando Não conhece nada da e não sabe operação. nada da operação. Então, assim, dá ordens que são impraticáveis ou que são absurdas mesmo, né? Então, eu acho que a única forma da gente saber como a coisa funciona é ela ir lá e botar a mão na massa e saber como funciona, né? Eu me lembro que uma vez eu fui assistir uma peça, era um sábado à noite de inverno, num teatro na Rua Augusta, e era uma peça chamada Brasil S.A., cujo autor era o Dr. Antônio Hermílio de Moraes. E assisti a peça, estava saindo do teatro quase meia-noite, uma noite garoando, frio, lascado, né? Inverno paulistano. E quem que eu encontro na porta do teatro? Ele. Antônio Hermílio na porta do teatro com aquele terninho surrado que ele sempre usava, Sim, perguntando para as pessoas: o que você achou? Sabe? Nossa. Você acha que tá certo o que eu falo e tudo Melhor pesquisa mais? de satisfação. Eu encontrei que eu falei, mas o senhor, né, um homem assim que tem tudo na vida, de sim. sucesso, né? Por que o senhor vem aqui essa hora no sábado? Né? E ele falou: eu preciso saber o que as pessoas pensam. E não quero saber através de terceiros. Eu quero ouvi-los. Genial. Muito bom. Muito bacana, né? Um cara que não precisaria, porque Sim.
né? A situação dele, né? Riquíssimo, empresário de sucesso, gestor da Beneficência Portuguesa, né? E às vezes ali tá o segredo do sucesso dele, né? Ele ouviu o público. Exatamente, exatamente. Ele estava lá, meia-noite, ouvindo o que as pessoas achavam. Muito bom. É. E para o paciente, o que, na sua visão, é o que mais importa pro paciente? Acolhimento. Acolhimento. A gente, hoje, eu acho que o médico escuta muito pouco o paciente, Sim. sabe? Muitas vezes o melhor remédio é uma palavra, não é nem medicamento. É ouvir o que ele tem para contar e falar, olha, você pode melhorar se fizer isso, 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 né? Eu acho que essas consultinhas que duram 30 segundos não dão tanto resultado, não. Claro que a gente reconhece que hoje em dia a prática médica, ela exige uma agilidade no atendimento, porque senão a fila fica Sim, quilométrica, né? Mas eu acho que você tem que acolher esse paciente, ouvi-lo e tentar fazer o melhor por ele, com sabe? certeza. Parece óbvio, né? Mas é muito pouco Sim, praticado ultimamente. exatamente. O que eu mais ouço dos pacientes quando eu converso com eles é: puxa, doutor, eu fui numa consulta, o médico nem me olhou, nem olhou para minha cara. Ele ficou só no computador digitando e me deu uma receita. E às vezes, academicamente, aquele profissional é excelente, mas pro médico, pro paciente aquilo não importa, né? Exatamente. Eu acho que isso eu aprendi muito na residência, sabe? Porque eu via os meus professores lá da Faculdade de Medicina, do Hospital das Clínicas, quais faziam sucesso na carreira e quais não faziam. E eu olhava e falava, puxa vida, esse cara é tão competente, é tão bom, estuda muito, mas por que que ele não faz sucesso? E por que que o outro, que não estuda tanto, Nossa, respondendo uma pergunta de milhões aí. sabe? Que não estuda tanto, sabe, Sim. claro, consegue captar tantas pacientes, consegue ter tanta gente, ter tanto sucesso na sua clínica privada. Sobre isso, né? É sobre isso. Exatamente. E o quanto esse médico, ou esse Aham, profissional, né, ele tira do seu tempo para ir ouvir realmente o porquê não está tendo sucesso. E aí volta na pergunta anterior, fazer aquela pesquisa, né? Estar com o público, com o seu sim, cliente, sim, o que podemos melhorar. E essa palavra-chave é acolhimento. Hoje em dia, da forma que as coisas estão indo, as próprias crianças, né, elas já crescem, muitos ali já ficam no celular, não tem mais aquele vínculo, tanta proximidade, tanta efetividade, é aquele carinho, aquele afeto, e, e quando a gente entra num consultório, muitas das vezes não é porque nós estamos doente ou precisando de uma medicação Física, né? física, sim, mas na verdade estamos querendo ser acolhidos porque a vida está tão rápida, sim, com compromissos, responsabilidades, trânsito, e quando vai ver, eu queria só sentar para sim. Um ouvir. momento de autocuidado, né? Tanto é verdade isso que você disse, que a especialidade hoje que é mais procurada é a psiquiatria, né? E eu tenho certeza, claro que existem doenças orgânicas, mas o grande problema está na alma, né? A Covid desencadeou muito isso, Sim, né? muito. Muita depressão, né? Crise de Crise de ansiedade. ansiedade. Então, eu acho que é isso, sabe? Às vezes a gente. Eu acredito muito em tecnologia, acredito muito em inteligência artificial. Eu acho que vai nos ajudar muito, né? Mas, por outro lado, a gente tem que tomar muito cuidado para não se exceder, Sim, né? Sim, E entrar no mundo paralelo, sabe? porque afinal todas as especialidades, elas precisam ter uma escutativa, não só o psiquiatra, né? Exatamente. Então, por mais que a tecnologia avance, que a inteligência artificial avance, aquela palavra de um outro ser humano, ela precisa ter, Sim, sim. sabe? Inclusive, essa é uma das perguntas que estão aqui. O doutor tem essa visão, né, além de médico, com essa visão empreendedora, mas também tem essa visão muito tecnológica que eu conheço. Sim, sim. E qual que é o seu ponto de vista sobre a inteligência artificial nos serviços de saúde? Ela No ajuda, que ela vai ajudar e no que ela pode atrapalhar? eu acho que ela ajuda muito no sentido de diminuir os erros, Ah, muito bom. né? Então, eu também acredito que no futuro muitos exames e muitas especialidades vão deixar de existir, porque a inteligência artificial vai ser melhor do que o ser humano para dar um diagnóstico. Sim. Na Covid a gente aprendeu isso, né?
que a inteligência artificial, quando avaliava uma tomografia de tórax, por exemplo, acertava mais do que o médico, do que o humano. Surpreendente, né? Surpreendente, né? Algumas áreas como anatomia patológica, como dermatologia, né? Provavelmente a inteligência artificial vai ser muito melhor do que o cérebro humano. E outras áreas também, né? Direito, por exemplo, né? Hoje em dia, os advogados, praticamente, eles têm tudo pronto, né? Até a própria Então, redação, né, de alguma exatamente. petição, de algo que eles precisavam, É, às vezes, se esforçar tanto para conseguir é, redigir, né? Eu fiz um teste uma vez. Me pediram para fazer um relatório, né, com normas de filmagem dentro de um hospital. Quais seriam os parâmetros para se autorizar ou não a realização de uso de imagem no hospital? E eu entrei num desses aplicativos de inteligência artificial e digitei normas para a utilização de imagem em ambiente hospitalar. Saiu um troço tão bom, Em poucos em segundos. poucos segundos saiu um troço tão bom, que eu falei, eu vou mandar para o jurídico para ver a opinião dele sobre esse texto. Foi aprovado. Nossa, Depois eu falei para advogada, né? Olha, isso aí não foi eu que fiz. Foi inteligência artificial, muito bom. sabe? Então, com Então, certeza vai ser útil em alguns aspectos, né? sim, eu acho que é o futuro, né? Que pode ser usado para o bem e para o mal, infelizmente, Sim. né? Mas eu acho que vai facilitar muito a vida do médico. E os serviços de saúde que souberem utilizar, né, de forma assertiva, Sim, vão estar 10 passos à frente, com né? certeza, com certeza. Doutor Quente, Ah, poderia comentar um pouco sobre seu ponto de vista da saúde privada no Brasil? Que rumos e tendências acredita que os planos de saúde vão tomar? Acha que o mercado precisa se preparar para grandes mudanças? Os hospitais privados deveriam estar muito focados em quê? bom, eu acho que o nosso modelo de saúde privada, como ele é hoje, é um modelo que está fadado ao fracasso, Falido. porque os custos são muito altos. Cada dia que passa, os custos vão se elevando. A inflação na área da saúde é muito maior que a inflação normal, Sim, né? E se não houver uma mudança na filosofia, na forma de se encarar esse problema, eu acho que teremos muitos problemas. Teremos muita gente deixando a medicina privada, aumentando a fila na Dos medicina serviços. pública, dos serviços públicos, que não tem condições de atender todo mundo. E olha que eu concordo que o SUS, na época da pandemia, ele mostrou uma eficiência que ninguém esperava. Então, mas o SUS não consegue, com os recursos que tem, trazer um atendimento melhor do que o que ele faz hoje. Claro que existem correções que têm que ser feitas, né? Mas eu acho que o ideal é fazer uma medicina de qualidade, mas com um custo menor, né? E deixar de fazer coisas que são desnecessárias. É verdade que se pede muito exame, né? É verdade que se hospitaliza muito o paciente, né? E isso só vai diminuindo a população que consegue ter acesso. Então, Sobrecarrega, né, as operadoras, os exatamente, planos, a sinistralidade fica muito alta, exatamente o insustentável. insustentável, a mensalidade fica Sim, alta e sim, os usuários diminuem. sim, né? Mas a gente tem que encontrar uma forma de tornar isso um pouco mais barato. Tem solução? Eu acho que tem, sabe? Não é fácil, mas começa até pela própria filosofia, pela formação dos médicos, né? Eu acho que tem que haver uma cumplicidade maior entre médicos e operadoras. Porque não adianta eles se sentirem como inimigos, porque isso só piora as coisas, né? Eu vejo alguns cases de sucesso no exterior, onde o médico, acima de tudo, ele é um parceiro do- da operadora e ajuda a fazer uma coisa de qualidade. Qualidade é imprescindível. sim. Isso é uma coisa que não se deve abrir mão. Mas é possível você tentar fazer uma coisa de qualidade com um custo mais acessível. Porque a conta não fecha, né? Não. Hoje a conta não fecha. A conta não fecha. E acredito que, principalmente na situação econômica do país,
cada Sim, vez menos pessoas vão tendo acesso aos sim, planos de saúde. sim. Nesse momento, o doutor acha que seria. Qual a sua visão em relação à tendência de criar serviços privados mais para o público C? É, é uma luta que eu vejo algumas frentes aí sendo pioneiras, Uhum. né? Mas eu acho que o grande problema aí reside mesmo na questão de participação de todos, né? Eu vejo, por exemplo, os Estados Unidos, né? Uma potência econômica, né? Inegável, né? Que na Covid teve uma mortalidade altíssima. Por quê? Porque uma grande parte da população não tinha acesso à saúde, né? Então, eles morriam em casa. Inacreditável, né? Um Inacreditável. país Então, você tem tecnológico. hospitais maravilhosos, de ponta, com toda a tecnologia disponível no mundo, mas uma grande parte da população morreu em casa. Triste, né? Triste, né? A Europa sempre mostrou que consegue fazer uma medicina mais barata e com resultado melhor, né? Mas o fato é que mesmo esses países europeus que têm um sistema de saúde, por exemplo, o sistema britânico, né? O NHS, eles também enfrentam problemas. É mais ou menos igual que acontece com a Previdência, né? A conta não fecha porque a população de idosos cada vez aumenta, as dos jovens diminui, né? E a Então, quem está pagando, arrecadação os saudáveis que estão pagando, né? é, Quem mais precisa do é, atendimento é menor. exatamente, né? Então, é uma situação em que há de se ter um consenso, há de se ter uma colaboração maior, né, entre quem exerce a medicina, quem exerce a saúde e quem faz a arrecadação e o pagamento. Não é fácil, não é fácil. Mas a gente tem modelos no mundo, mesmo nos Estados Unidos, onde a coisa funciona melhor, e principalmente porque se dá ênfase à saúde básica, né? A saúde primária, atenção primária à saúde, fazendo campanhas de prevenção, alimentação adequada, combate a doenças crônicas, né? Porque quando você trata o indivíduo no início da doença dele de forma correta, você evita que esse paciente se torne, no futuro, um paciente de uma UTI, que é caríssimo, Sim. né? Então é benefício para todos, né? Exatamente. Benefício para todos. Doutor, temos muitos ouvintes que têm muita vontade de conhecer um pouco mais da pessoa do Dr. Kendi. Conta para nós. Se não fosse médico, acho que o doutor já até sinalizou que seria Piloto piloto. de avião. E além disso, conta para nós um hobby que o doutor tem, um lugar no mundo que o doutor talvez sonha em conhecer, visitar. Olha, eu gosto muito de pescar, né? Mas não é por causa do peixe, não. Ah, não? Acho que não é Não. segredo para ninguém esse hobby, hein? Não é por causa do peixe, porque eu acho que o peixe é um detalhe. Claro que é interessante, é muito agradável você pescar um peixe grande, né? Mas eu acho que é mais que isso, né? Eu acho que pescaria, você vai com os amigos, você descontrai, você fica isolado do mundo, Hum. você pode ir para locais de paisagens belíssimas, onde você pode meditar, pode ficar pensando na vida, né? Pode fazer seus planos e principalmente paisagens maravilhosas. Recentemente fui pescar na Patagônia Olha e, só. acho que foi um dos lugares mais bonitos que eu pesquei na minha vida. Delícia. Realmente é uma coisa muito bonita, E é fácil de pescar lá ou muito fácil, fácil? Ah, então muito fácil, satisfação muito garantida. fácil. Lá a gente vai para pescar truta, né? Hum, Então, nunca imaginei. é, então tem uns lagos lá que são formados pelo degelo dos Andes, Uau. aquela água cristalina, sabe? E aquela paisagem maravilhosa, né? Nossa. Então, assim, e outro local que eu gosto muito de ir é para a região amazônica, né? Eu acho que se tem algum lugar que eu poderia pensar que a descrição do paraíso é lá. Você entra numa lagoa linda, né?
praticamente intocada, que você nem sabe se algum ser humano um dia passou por lá, né? Sensacional. E a imagem que as pessoas têm na região amazônica é como um local agressivo, que você tem insetos, que você tem Uhum. animais Sim. selvagens. Eu tenho essa Não, imagem. não é assim. Não é assim, sabe? Primeiro que os animais têm medo de você, nem se aproximam. E segundo, tem lugares maravilhosos, né? E tem um peixe chamado tucunaré que atrai gente do mundo inteiro. E só tem aqui no Brasil? Tem na região amazônica, mas que se estende fora do Brasil, né? Você encontra na Venezuela, na Colômbia, no Peru. Toda aquela região amazônica da América do Sul tem. Pode Certo. encontrar. Isso. Agora já tem até, levaram exemplares para soltar na Flórida, Flórida, sim, no Flórida. Sudeste Asiático. Então, assim, tucunaré não é mais só do Brasil, mas os originais, os autênticos, estão na região amazônica. E o quanto, Ah, quando nós pensamos dessa forma, né? Eu mesmo ah, não pesco, né? Sou ruim de uhum. pescar. Só quando a gente vai em algum hotel ali que tem algum pesqueiro que você coloca a vara, o peixe morde, Que né? já são peixes treinados para É, fazer esse Pra entretenimento. fazer o hóspede feliz, sabe? Sim. Pra gente voltar. Mas quando a gente pensa em relação a todo esse contexto, né? De estar Aham. nesse ambiente, natureza, se desligar um pouco da correria do dia a dia, de Sim, tecnologia. sim, Até do mundo hospitalar, né? sim. Eu acho que faz um bem danado. Você precisa ter um momento para descontrair, para deixar de ser o profissional, né? Para ser você Sim. mesmo na sua essência. E é muito bom ir com bons amigos, né? Porque você conversa, faz O piada. doutor sempre vai em grupos, né? E é grupos de médicos sempre? A maioria de médicos, mas não tem só médicos, não, viu? Legal. Tem pessoas de todas as áreas. Então, assim, é um momento de descontração mesmo, sabe? Assim, parece um bando de adolescentes. Ah, Que nossa. delícia. Precisa trazer vídeos pra gente Não, desses mas momentos. assim, descontração, piada, histórias, sabe? Experiências de vida. Sim. Então, assim, no fim acaba acrescentando muito também. Você conhece pessoas que têm uma história de vida belíssima, Sim, né? muito bom. E o doutor lembra qual foi o maior peixe? Mais pesado? Olha, o maior peixe foi um marlin azul, Eu vou anotar porque que depois eu vou pesquisar sobre esse o peixe. marlin Marley. azul pescado no litoral da Bahia. Nossa, litoral da Bahia. É. Tirou fotos. Tenho. Que legal, muito bom. E uma comida. Qual que é a preferida do Dr. Kendi? Aí você me pegou, viu? E as pacientes vão levar no consultório, hein? As que assistirem. Não, na verdade, eu aprecio muitas culinárias aí mundiais, né? Eu aprecio culinária italiana, obviamente a culinária brasileira, né? É muito rica. Quando você vai para o sul, é um jeito, quando você vai para o Sim. norte, o nordeste é outro, o sudeste é outro. Então, assim, tem muita coisa boa para se provar, sabe? Mas eu tenho um fraco pela culinária japonesa. Talvez pela criação. Sim. E quando eu estive no Japão, eu tive um grande problema na volta, porque nada me agradava mais aqui no Brasil, da culinária japonesa, porque lá realmente Original, né? é original, eles são muito cuidadosos na apresentação, né? Então os pratos são bonitos. Ficou mais crítico e Você, seletivo. você olha assim, você bate o olho e fala, puxa, é lindo, né? E o sabor também é muito bom, né? Então, e cada região do Japão também tem a sua especialidade, né? Suas características. Então, comida japonesa não é só sushi, O pessoal acha. sabe? Temaki. Temaki. Temaki nem existe no Japão. Olha Não só. sabia. É uma invenção brasileira. A brasileira. Brasileiro. E ao contrário do que as pessoas pensam, a comida no Japão não é cara, não, viu? Você come muita coisa boa por um valor razoável, que às vezes é até mais barato do que aqui. Mas a qualidade é diferente. Realmente, lá eles capricham, viu? Dá até água na boca. É. Dá. Vontade. Não, impressionante. E um sonho que ainda o doutor deseja realizar. Aprender a pilotar avião. Olha, voltamos. Nossa, voltamos com o avião. E mesmo porque hoje a medicina usa muita coisa da aviação, sabe? Então, vários projetos de segurança do paciente, né?
eles foram criados a partir de regras da aviação. Da segurança, né? O quanto é seguro. Checklist, por exemplo, né? Uhum. Hoje, toda cirurgia que você vai começar tem um checklist que você tem que fazer. Nome do paciente, para ser o paciente correto. A cirurgia que você vai fazer, né? Lateralidade. O lado que você vai operar. Então, são coisas que a aviação trouxe, sabe? Isso é o basicão. Sim. Fora as outras coisas que Sim. tem por trás. E hoje em dia dá, né, para ter, né, os aviões particulares e as pessoas Não, aprender aprender a eu pilotar. não, eu acho que assim, chegar a pilotar um avião, voo solo, sozinho, viajar, eu acho muito difícil. Mas eu queria aprender a técnica, né? O que rege, as leis da física, né? Navegação, Muito bom. né? Enfim, ver o que mais que a aviação pode contribuir para a medicina. Muito bom. E um arrependimento? Arrependimento? Arrependimento, eu acho que foi, às vezes, não seguir o meu instinto. Às vezes você olha para um caso e fala, tem alguma coisa errada. E você não dá crédito a essa sensação, que é gozado, né? Não tem um parâmetro, assim, não tem um exame que mostre alguma coisa, não tem nada. Aparentemente tudo bem. Mas você olha assim para aquele paciente, você olha, tem alguma coisa errada. Né? E muitas vezes, até algumas decisões na vida que você ouve outros, né? Mas não ouve você mesmo. Sim. Né? Então, acho que essa questão de eu devia ter me escutado mais, vale. Mas, é claro, a gente tem outras coisas também, que eu sempre, na época, a gente não tinha tecnologia para ajudar mais. Hoje a gente tem. Então, se eu tivesse visto esse caso hoje, eu teria feito diferente, porque naquela época não tinha recursos. Não Hoje dá eu para tenho, comparar, né? não dá Nem para a comparar. mentalidade, nem os Não, recursos. né? Então, hoje em dia, com essas cirurgias minimamente invasivas, como laparoscopia, muitos E agora até a casos. robótica, né? Exatamente. Talvez muitos casos não tivesse nem operado, tivesse resolvido por laparoscopia. Né? O exemplo que eu dou é cirurgia cardíaca. Né? Você tem um problema na sua coronária. Né? O que é melhor, colocar um stent ou abrir o seu tórax e colocar uma ponte de safena? Claro que ainda existem indicações para uma coisa e para outra, mas o número de cirurgias cardíacas hoje é muito menor do que há 20 anos atrás. Porque pela radiologia Exatamente. intervencionista Então, resolve. resolve, sabe? E você poupa o paciente de um sofrimento enorme e de um risco maior também. Sim. Então, são arrependimentos, mas que são acolhidos. Sim, sim. Né? Sim, São acolhidos. sim. E um orgulho? Um orgulho? Eu até brinco, sabe? O meu grande orgulho é ter ido no show do Tim Maia, né? Diferente E esse ele ter orgulho. ido no show. Então, porque o Tim Maia tinha o hábito de dar cano, né? Ah, entendi. Então, um dia eu fui no show do Tim Maia, ele estava lá no show, assisti Então foi o show orgulho de dele. ser o pé quente. Exatamente. Então eu vi Tim Maia cantando. Que legal, muito bom. E o que o doutor gostaria de falar para si mesmo de 30 anos atrás? Ah, não mude nada do que você fez. Não me arrependo de nada do que eu fiz. Eu acho que fiz a decisão correta, trabalhei nos locais que eu gostava, fiz muitos amigos, né? Eu acho que o maior patrimônio de um médico são os seus pacientes. Então, isso também é uma coisa que me traz orgulho, né? De pacientes que eu tenho já junto comigo há muitos anos, né? Então, até deixam de ser pacientes, né? Passam a ser amigos. E então acho que é isso, é ser feliz naquilo que você faz. Bonito, né? Muito. Muito bonito. Um conselho profissional, seja para médicos, empresários ou qualquer área de atuação. Humildade. Humildade. Você precisa ouvir, você precisa ponderar e reconhecer os seus erros. Hoje, antes de vir para cá, nós passamos Hum, passamos numa instituição e tinha um profissional que ele é referência naquilo que ele faz sim. e entrou um prestador de serviço
E ele começou a elogiar esse profissional. E ele Sim. falava para os demais que estavam à volta. A diferença dele é porque ele é humilde. Por mais que ele alcançou Sim. lugares e patamares diferencial, Sim. ele não deixou de ser Sim. humilde, de estar Sim. com aqueles que estão aprendendo, que estão subindo ali os Claro, primeiros. claro. A gente tem uma obrigação também, que é ensinar, sabe? Eu acho que é aquilo que eu falo. Na minha equipe, eu não preciso ter grandes especialistas, mas eu preciso ter gente de caráter, preciso ter gente dedicada, que veste camisa, porque um problema de caráter eu não consigo consertar, mas uma deficiência técnica eu consigo ensinar, Perfeito. né? Perfeito. Eu não Então, consigo nem falar muito, porque a gente está é, ouvindo e absorvendo. É exatamente isso. O quanto eu até costumo falar, a gente pode ensinar qualquer coisa, né? é, Menos a pessoa querer fazer acontecer. sabe que uma das coisas que eu fiquei mais triste na minha vida foi logo depois da pandemia, quando estava acabando a pandemia, que numa reunião de uma instituição, um dos conselheiros deu a ordem para que não se desse uma cesta de Natal para os pacientes não, desculpe, para os colaboradores terceirizados que cuidavam da higiene do hospital. Aquilo me deixou tão triste, porque, puxa vida, não. Eles se expuseram tanto quanto nós aos riscos da Covid, e no final do ano, um hospital que tinha uma renda boa, um hospital que tinha uma condição financeira boa, não dar Se uma negar, cesta né? base, uma cesta de Natal para esse pessoal que tanto se dedicou. Obviamente não tem uma obrigação legal, Sim. mas existe uma obrigação moral, Exato. porque eles trabalharam junto com a gente, né? Então isso me deixou muito triste. Inclusive até eu falei, né, não deu tempo de fazer isso, mas eu tinha chamado todos os médicos, porque para os médicos eles distribuíram panetone. E eu fiz uma campanha para arrecadar esses panetones que deram para os médicos, para nós doarmos, para que distribuíssem para esses colaboradores. Porque o médico não precisa ganhar panetone, ele Sim. compra, sabe? Sim. Mas esse pessoal mais humilde, mais simples, para eles tem um significado muito grande, que é o É reconhecimento. reconhecimento. E o doutor falando, É, o que constrói na minha mente, e é uma das coisas que eu mais me preocupo, é construção de legado. sim, E poder falar com o doutor, estar nessa mesa é um privilégio, porque o doutor falou muito em relação à humildade, em sim, relação a ensinar, em relação a acolher. Legado é algo intangível, invisível, nós não conseguimos, talvez, enxergar a primeiro sim, modo. sim, Mas, na verdade, quando nós estamos com outras pessoas que convivem conosco, família, filhos, amigos e colegas, é nítido, existe uma construção. E estando aqui, ou quando nós partirmos daqui, nós estamos construindo um legado. sim, com certeza. E o legado que o doutor tem construído, está construindo, é de grande orgulho. Obrigado. Obrigado. É, exatamente por ter Ah, mantido por ter mantido essa Essa essência, né? essência. Essa essência de se preocupar, sim. inclusive com obrigações sociais, né? Eu me formei numa universidade pública, né? Então, eu não precisei pagar uma mensalidade. Então, quem pagou foram as pessoas que pagaram impostos. Então, eu acho que todo profissional que se forma numa universidade pública, de alguma forma, ele tem que retribuir para a sociedade o que foi investido nele. Então, eu acho que todo médico formado por uma instituição pública, ele deveria ter alguma atividade durante algum tempo da vida dele para retribuir o que foi investido nele, né? Porque hoje em dia uma faculdade de medicina é caríssima, Sim. né? Então aí é a família que investiu, né? Sim, Mas quando é o governo que investiu em você, você tem que dar alguma coisa em troca. tem que ter um retorno, né? Exatamente. Mais um conselho Mais saindo um aí, conselho, né? É, Para os mais futuros um conselho. médicos que estão aí para se formar, e principalmente esses que se formaram em faculdades e universidades públicas, né? sim, Nem os futuros, os que já se formaram há muito Os que tempo já se também formaram podem também, usar esse ainda é conselho. tempo. sim. Então, assim, sempre que eu posso participar, dando palestras educativas para a população, eu acho que é uma obrigação minha participar. O doutor, inclusive, tem feito isso recentemente, né? Tenho sim. Em comunidades, Sim, né? sim. Sobre métodos Exatamente. A contraceptivos. gente precisa levar conhecimento para esse povo aí. Porque o que
melhora uma nação é saúde e educação. É isso. Incrível. Bom, acho que estamos chegando ao fim da Estamos. nossa Prazer. conversa hoje. Obrigado. Tem mais alguma coisa que o doutor quer compartilhar? Não, só agradecer a presença aqui, né, com vocês, um tempo muito agradável. Agradeço a paciência de todos que estão me ouvindo, mas foi muito gostoso estar aqui com vocês, viu? Muito Não, obrigado. Foi muito bom. Nós que agradecemos pelo seu tempo, Sim. né? E pelo privilégio de, acho que eu posso até dizer, né? Hoje em dia, com os recursos que a gente tem de eternizar esses conselhos. Sim. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado pelo tempo. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e seja a gente e siga a gente em nossas redes sociais, no Instagram, JK Consult _ e no LinkedIn, Group JK Consult. Muito obrigado.